nós, Senhor. Nós estamos no 6º domingo da Páscoa e entrando já no final do tempo pascal. Nos próximos 2 domingos nós teremos 2 solenidades fechando o tempo pascal. No próximo domingo, a Ascensão, e no domingo seguinte, Pentecostes. A Ascensão é o momento em que Jesus se despede dos seus discípulos e volta para junto do Pai. E Pentecostes é o envio do Espírito Santo sobre a Igreja. Então, a liturgia de hoje, com as leituras que nós acabamos de ouvir, proclamadas, elas preparam, de certa forma, tanto a solenidade da Ascensão, quanto a solenidade de Pentecostes. É o que nós vemos na primeira leitura, em que o diácono Filipe é enviado a Samaria e lá ele prega o Evangelho e realiza as obras que Jesus encarregou os seus discípulos de realizarem. Ele combateu o mal e ele favoreceu a vida. E diante da pregação do diácono Filipe, os samaritanos se converteram em grande número. E essa notícia chegou até Jerusalém, onde estavam os apóstolos. E os apóstolos então perceberam que precisariam ir até a Samaria para reforçar o trabalho da igreja naquele local. Chegando lá, nós vimos Pedro e João, que se dirigiram para lá. O próprio Pedro, o primeiro Papa, em pessoa, foi a Samaria junto com João, e lá eles encontraram aquela comunidade já evangelizada e já batizada pelo diácono Filipe, e impuseram as mãos sobre eles, transmitindo o Espírito Santo, numa clara referência ao que nós chamamos hoje de sacramento da Crisma. Então, o sacramento da Crisma, para nós hoje, é a manifestação de toda a força do Espírito Santo que é enviado sobre nós. E então, chegando ali, eles impuseram as mãos sobre aqueles samaritanos convertidos e eles receberam então o Espírito Santo, o que para nós, repito, se refere ao sacramento da Crisma, também chamado de sacramento da confirmação. Lembrando que confirmação aqui significa tornar firme, tornar forte, fortalecer. Aquela comunidade já evangelizada e batizada, ela foi confirmada na sua fé, foi fortalecida na sua fé para levar adiante a missão recebida do próprio Jesus, de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E o envio do Espírito Santo sobre aquela comunidade na Samaria, como é para nós o Pentecostes, que nós vamos celebrar daqui a 2 domingos, nós acolhemos esse envio do Espírito Santo como aquele que vai nos defender das ameaças que nos cercam, como aquele que vai nos fortalecer para que nós possamos levar adiante a missão que nós herdamos de Jesus. A igreja continua na história a própria missão de Jesus. E o Espírito Santo também vai consolar aquela comunidade, como a nossa própria comunidade, devido à partida de Jesus para o Pai. No Evangelho, Jesus prepara diretamente seus discípulos para o seu retorno com o Pai. Seus discípulos estão acostumados com a presença física de Jesus entre eles. Jesus disse que agora não terão mais essa presença física junto dele, porque ele volta para o Pai. Mas que a comunidade, a igreja, não estará sozinha. Jesus vai continuar a sua presença de uma outra forma, através da vinda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos é enviado para nos consolar e para nos ensinar a amar. Ou seja, para nos ensinar a permanecer unidos a Cristo e assim nós possamos alcançar aquilo que Deus espera que nós alcancemos, a vida eterna. E aí nós percebemos como o Deus Trindade trabalha em comunidade.
O Pai envia o Filho assume a missão recebida do Pai e ele leva adiante essa missão impulsionada pelo Espírito Santo. Durante toda a vida de Jesus, ele foi consolado pelo Espírito nas suas dificuldades, porque a missão tem suas dificuldades, que não são poucas. A missão de evangelizar implica em enfrentar incompreensões, implica em enfrentar desafios e resistências, como Pedro mostra na primeira carta. E o Espírito Santo nos fortalece para enfrentar essas dificuldades. Então, as leituras de hoje já nos fazem uma prévia, seja da solenidade da Ascensão, mostrando que nós não precisamos ficar tristes, porque nós não estamos desamparados. Jesus volta para o Pai, mas ele vai continuar presente de outras formas, através da ação do Espírito Santo. E nesse tempo de pandemia, nós devemos estar atentos, abertos à ação do Espírito, para que ele nos inspire e nos capacite a perceber essas presenças de Jesus no nosso meio. Agora nós precisamos desenvolver a capacidade de perceber como Jesus se manifesta na nossa vida, como ele se coloca do nosso lado, como ele se faz presença na nossa vida. Agora mesmo, nós estamos nessa crise toda e nós podemos perceber a presença de Jesus em várias situações, nos desafios que nós estamos enfrentando. Como não enxergar a presença de Jesus e a presença do Espírito naqueles profissionais de saúde que estão muitas vezes morrendo para salvar aquelas pessoas que foram infectadas? Só movidos pelo Espírito é que nós somos capazes disso. Quando alguém é capaz de dar sua vida pelo outro, isso significa que Jesus está presente nele e que ele está sendo movido pelo Espírito. Dentro da Trindade, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. E no Evangelho, Jesus vai dizer que aquele que o ama permanece unido a ele, através da prática dos mandamentos de Jesus. E nesses dias nós temos, através do Evangelho de João, percebendo que Jesus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. Dar a vida pelo outro, ninguém consegue fazer isso só com as próprias forças, mas movidos pelo Espírito de Deus, que é o próprio amor entre o Pai e o Filho. Que nessa liturgia de hoje, entre tantas lições que as leituras nos trazem, que nós possamos meditar e aprender a nos preparar, seja para a solenidade da Ascensão, sabendo que Jesus continua conosco através de inúmeras formas e que o Espírito Santo nos é dado em Pentecostes, não para o nosso próprio deleite individual, mas para que nós nos tornemos capazes de servir aos outros. Ele vai nos consolar, ele vai nos fortalecer, ele vai nos defender, não para que nós nos encastelemos nos nossos próprios interesses pessoais e individuais, mas para que nós tenhamos força, tenhamos coragem, tenhamos disposição para sair de nós mesmos e evangelizar o mundo, anunciar ao mundo que nós não estamos sozinhos, mesmo na maior das dificuldades. Jesus está conosco através do seu Espírito, realizando a vontade do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.